E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Estamos aí no mês da Reforma Protestante, 31 de outubro é comemorado tradicionalmente a Reforma Protestante. E cara, desde 2017 as editoras investiram forte em publicações que dizem respeito à Reforma Protestante e ao seu legado. E óbvio que Edições Vida Nova não ficou atrás e lançou coisas excepcionais desde 2017 acerca da Reforma Protestante. E um dos livros que eu acho assim fundamentais que Edições Vida Nova lançou ao longo, esse aqui é de quando? Vamos ver aqui de quando que é esse aqui. Esse aqui é de 2018. Olha aí. Este livro aqui, gente, eu diria que ele é fundamental para você que quer entender a Igreja Evangélica e as suas principais doutrinas e a Igreja Católica. Bem, num país que é tradicionalmente católico, é muito importante nós evangélicos conhecermos um pouco a doutrina católica para, primeiro, entender o que as pessoas ao nosso redor acreditam, isso pensando em católicos praticantes. A gente sabe que existem católicos não praticantes que não acreditam em muitas coisas, e assim como existem também evangélicos não praticantes, né, que não vivem uma vida de igreja. Mas tradicionalmente o Brasil é um país católico e é bom nós entendermos a doutrina católica. Obviamente que a doutrina católica ela também passou por evoluções ao longo dos seus anos, modificações, mas nós temos aí a partir do Vaticano II, o Concílio do Vaticano II, uma estabilização das doutrinas católicas, onde inclusive é lançado o Catecismo da Igreja Católica. E esse Catecismo da Igreja Católica é a base que o Greg Allison utiliza para analisar a doutrina católica e depois fazer uma avaliação evangélica. E cara, esse catecismo da Igreja Católica, ele tem coisas muito boas mesmo. Inclusive até o próprio Greg, ele analisa e vê como muitas das doutrinas católicas, né, algumas concepções católicas, elas se parecem muito com o que os evangélicos acreditam, mas tem aquele ponto ali onde o Greg Allison analisa e faz uma avaliação evangélica. Então assim, cara, como por exemplo a questão da igreja, né? A Igreja Católica ainda hoje, ela acredita que a Igreja Católica Romana é a extensão do corpo de Cristo. Por mais que ela possa ampliar hoje em dia o leque de quem é salvo, né? Ainda que os católicos romanos estejam ali no centro, mas elas se entendem como a verdadeira igreja, né? Os demais são ajuntamentos eclesiásticos, mas a verdadeira igreja é a Igreja Católica. Bem, como que nós evangélicos nos posicionamos perante a essas crenças católicas? Então, o Greg Allison, cara, vai analisar esse catecismo da Igreja Católica, tá? Que é formulado a partir da década de 80, e ele vai fazer então uma avaliação evangélica. Ó, um livro bem diagramado, gostoso de ler, numa linguagem simples, tá? Mas ao mesmo tempo sem ser simplória. Então assim, ele pega os principais pontos do catecismo, analisa o catecismo, e é legal que o Greg, ele teve ajuda de católicos para fazer a análise porque assim, tem a primeira parte do capítulo, ele analisa, não que ele analisa, ele expõe a crença católica, e só depois ele vai fazer a análise evangélica, ele vai fazer a reação evangélica. Então, cara, escritura, ó, temas assim que eu acho bem importantes, tem vários, né? Mas eclesiologia, e escritura e salvação são temas assim muito importantes para qualquer igreja cristã, e nós evangélicos temos uma compreensão bem distinta. Pode parecer parecida, pode parecer assim que, mano, não, mas a gente acredita nisso também, mas ele tem lá uma cláusula que, não, mas essa cláusula muda tudo. Então, muito legal, gente, Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação evangélica de Greg Allison. Muito importante, porque muitas vezes a gente ataca alguns espantalhos da Igreja Católica, a gente faz algumas afirmações que não são verdadeiras, e isso não é legal, isso dificulta a nossa conversa, tá? Então, o Catecismo da Igreja Católica, tá? Ele é exposto e analisado aqui por Greg Allison, esse livro que é de 2018, de Edições Vida Nova, mas se você não tem, se você é um apreciador da história da igreja, se você é um apreciador
apologética. E se você é um católico que quer saber o que os evangélicos pensam, eu tenho certeza que o Greg Allison vai ser um ótimo condutor, um ótimo guia para você entender um pouco. E assim, obviamente que, mas o que os evangélicos acreditam? Mas como assim se são tantos evangélicos? Pois bem, o Greg Allison escolhe, obviamente, uma linha, né? Ele até fala de determinadas compreensões que os evangélicos têm sobre determinada doutrina, mas obviamente ele vai se ater a uma linha um pouco mais reformada, tá bom? Então, mas é muito bom, cara, muito bom a análise que, até porque são pontos, eu diria assim, bem basilares da fé, que eu acho que os evangélicos, todos os evangélicos, pelo menos os que acreditam numa ortodoxia, eles acho que vão concordar com o Greg nas afirmações que ele fazem aqui. Então, galera, fica a minha dica aí, Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação evangélica, tá? São acho que 12 capítulos, se não me falha a memória, são 12 capítulos e assim, muito bem concisos, muito bem escritos, concisos, obviamente, de certa forma, tá? E é um livro dividido em 3 partes e 12 capítulos. Super indico, tá aí. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre este livro, tem um podcast que eu gravei com meu amigo Igor Miguel, e o link para esse podcast estará aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Para você ouvir o podcast, lá a gente amplia um pouco mais o assunto. Aqui eu só dei informações gerais. Lá no podcast a gente entra num assunto e faz uma avaliação evangélica. Deus abençoe todos vocês. E a semana tá só começando, vai ter lives, podcasts, tem muita coisa boa vindo por aí, se Deus quiser e assim permitir. Valeu, gente. Tchau, tchau.